Mais uma vez, amigo gringo. A primeira pergunta é do Ricardo Henrique de BH. Ele escreveu: amigo gringo, por que os americanos quase não usam WhatsApp como nós brasileiros usamos? Ricardo, eu não sei. Vou ligar para um amigo americano totalmente de graça, porque aqui os minutos são ilimitados para qualquer operadora, para ver se ele sabe. Linha ocupada. Então, vou mandar 80 mil SMS para ele até ele responder, o que aqui também não vai me custar nada. Preciso explicar mais? Aqui há anos quase todo mundo tem minutos e SMS infinitos incluídos no seu plano. Então, quando apareceu o WhatsApp em mais ou menos 2009, ninguém precisava dele. Só os americanos que viajam muito vão saber o que é WhatsApp por ter usado em outros países. Por exemplo, eu e o inimigo gringo nós xingamos por WhatsApp. É ele. Pode correr, amigo gringo, mas não pode se esconder de mim. Eu vou te achar. Agora, o Ismael Teixeira, adoro pronunciar esse sobrenome, escreveu: Seth, quanto tempo em média vocês demoram para criar um episódio a partir do momento que escolheram o tema? Legal a pergunta. Vamos ver um making of. Ei, bom dia, Seth. E aí, Eric, tudo bem? Tudo bem? O que você quer gravar hoje? Sei lá, algo tipo como se vestir no inverno. Ok. Vou ligar para a Lid e falar para ela sair de trabalho para servir de modelo e depois a gente pode ir no escritório do meu amigo Steve, porque ele adora tirar a equipe dele das mesas para a gente gravar sem a gente avisar primeiro. Pronto! E já tem sunga de lã, né? Estou com 5 aqui. Perfeito. Vamos? Pronto. Ok. Agora o Eric pode editar o vídeo. Pronto? Pronto. O que você vai fazer agora? Acho que vou receber uma massagem de 3 horas, depois uma limpeza de pele e de repente dá tempo para tirar uma soneca antes de pegar meu jatinho particular para jantar em Miami. E você? Eu vou ficar na jacuzzi enquanto meus subalternos me abanam. E depois testar meu jogo de lençóis de algodão egípcio de 3 milhões de fios. A gente grava de novo mês que vem. Ok, obviamente não é assim. Quem quer ver um pouco de como funciona, assista o Making of, que o Jaime da Grande Maçã fez com a gente. É muito legal. Mas o básico é o seguinte. Primeiro, escolhemos o tema, que pode ser ideia minha, ou do Eric, ou da Vanessa, ou de vocês. Em casa, eu escrevo o roteiro. Toma mais ou menos 3 a 4 horas. Depois eu mando para o Eric, e ele lê, falamos por telefone, me ajuda a melhorar o roteiro e planejamos a gravação. Vanessa, ou pode ser outro brasileiro também, corrige os erros gramaticais e às vezes culturais e nos ajuda a conseguir os lugares onde vamos gravar. Entramos em contato com amigos, tipo a Lid, e o meu amigo Steve, que nos emprestou o escritório dele para aquele vídeo. Em geral, gravar um vídeo pode ser entre 2 e 6 horas. Depois vem muitas horas de edição feita pelo Eric e pelo Drake, nosso ex-estagiário. Lembra dele? Depois eu faço as legendas e postamos no canal. Acho que juntando as horas de cada um daria de 30 a 40 horas de trabalho em total. Agora, o Marcelo S. escreveu: Seth, por que os americanos chamam o campeão de beisebol o World Champion, sendo que os times da América do Norte não competem com o mundo inteiro? Ok, vamos pensar. O campeonato de futebol brasileiro chama Brasileirão, o que faz sentido. E o campeonato de beisebol dos Estados Unidos se chama o World Series, a Série Mundial,
porque não jogam beisebol em outros países. Só que não. Vários outros países jogam beisebol e bem. Entre os melhores são Japão, Coreia e a República Dominicana. Então, por que a gente chama o campeão norte-americano de campeão mundial? Porque somos puta babacas. E finalmente o Iago Piccinelli, de Rinópolis, São Paulo, escreveu: quando você veio pela primeira vez ao Brasil, o que achou mais estranho? Iago, boa pergunta. Quando entrei por primeira vez, o que me surpreendeu muito era que todo mundo falava espanhol. Deixa eu explicar. É que o ano foi 2004 e entrei no Brasil por primeira vez em Tabatinga, Amazonas, pela fronteira colombiana. E quem encontrei primeiro foi uma colônia de imigrantes peruanos. Que ironia, né? Aqui quase todo mundo acha que vocês falam espanhol. Eu sou um dos poucos que sabem a verdade. Aí eu chego no seu país e todo el mundo está falando assim. Ok, não é bom usar o joinha em Nova York. Já viu esse vídeo, né? Mas a exceção é para dar um like no vídeo. Vai lá! E agora é sua aula de nova-iorquês, que vem de uma pergunta da Tainara Pachi, que escreveu: amigo gringo, eu sempre tive uma dúvida. Qual a diferença entre brothers e siblings? Ah, ok, é fácil. Brothers em português é irmãos e siblings em português é irmãos. Tá vendo a diferença? Tô brincando. Olha, é que brothers significa só meninos e claro, sisters é só meninas. Enquanto siblings inclui os dois. Se eu pergunto how many brothers do you have, estou perguntando só dos meninos. Se é how many siblings do you have, é meninos e meninas. Mas é muito mais comum perguntar how many brothers and sisters do you have?